de hoje é sobre funcho e erva doce. Já faz um tempinho, né, que nós estamos falando sobre isso, que vocês sempre me pedem, Carol do céu, é a mesma coisa ou é outra coisa? Ou como é que eu sei o que é o quê? Como eu tava falando, existe muito essa confusão, né, gente? O que é funcho, o que é erva doce? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso hoje. Além desses dois, eu trouxe também o endro, que é muita gente chama ele de Dill também é muito conhecido. E é também um dos que tá ali no meio dessa confusão toda. Essa imagem, para vocês, é funcho, é erva doce? Me contem um pouquinho. O que será que é isso aqui, meu Deus do céu? Na verdade, gente, olha só. Isso aqui, essa imagem dá para ver um pouquinho melhor. Não é erva doce. Isso aqui é funcho. E aí entra a primeira confusão. Muita gente, inclusive eu e a dona Lúcia, sabíamos e falávamos até então que funcho era o pé. Não sei se isso é para vocês é comum, mas a gente sempre aprendeu dessa forma. O funcho é o pé e a semente da mesma planta é erva doce. Inclusive, gente, eu encontrei um livro lá na casa da minha mãe, um livro sobre plantas dizendo isso. Então, isso vem de algum lugar. Algumas pessoas ensinam isso pra gente, tanto que a vida inteira a gente falou dessa forma. O funcho como o pé, as folhas, e a erva doce como a semente. E não, isso tá completamente errado, tá? E é errado mesmo, assim, quando não é errado, eu falo pra vocês. Funcho é uma coisa, erva doce é outra. Nesse caso dessa nossa foto aqui, é funcho. Como que a gente difere? Eu vou mostrar outras fotos pra gente comparar um pouquinho, mas o funcho, ele sempre vai ter essa base grande. Então, olha só, essa base branca, né? Grande. Eu trouxe essa segunda foto, ela tá até com essa marca d'água aqui, mas pra justamente ilustrar. Porque às vezes a gente procura funcho na internet e só aparece umas plantonas com essa parte grande embaixo, né? E às vezes o funcho da nossa casa não é exatamente assim. Então eu trouxe essa segunda imagem só pra gente ver. Ele tem essa parte maior embaixo, mas não necessariamente ela é gigantesca. Olha só, essa imagem aqui. Isso aqui é funcho, que é o nome científico, né? É difícil falar que tem esse nome científico aí bonitinho, Funiculum vulgare. E olha, nessa imagem que é o mais comum pra gente, né? Quando tem, por exemplo, funcho nascendo em casa sozinho, a gente vê eles nascendo assim. A gente não consegue ver essa parte branca. E é isso que gera muita confusão em muitas pessoas. Então, lembre que ele tem isso aqui, se ele tá num ambiente super adubado, super sem nada de matinho, capinzinho do lado, né? Como nessa primeira imagem. Mas a gente conhece ele geralmente assim. De qualquer forma, isso aqui é funcho, não é erva doce. E aí, olha só, mais uma maneira da gente diferenciar o que é funcho e o que é erva doce são pelas florzinhas dele. Então, se por um acaso que você tem na sua casa tem essas florzinhas amarelinhas, é funcho, além dessa parte branca e tudo mais. Isso aqui é uma maneira de diferenciar. Olha só, aqui fica um pouquinho mais fácil até pra gente perceber. Eu trouxe esses desenhos porque eu acho que é bem interessante a gente olhar para eles. Tem a folha um pouquinho diferente, então olha só, nesse desenho aqui não tá nem aparecendo aquela parte branca que é o que todo mundo fala, se tem a parte branca é funcho. Em alguns casos a gente não percebe, mas olha só, aqui no desenho dá para perceber que as florzinhas são amarelinhas, que tem esse tipo de sementinha, né, que na verdade é um fruto, e aí a gente consegue ver todos os detalhezinhos, até mesmo da folha. Então olha só essa imagem aqui do lado, eu achei ela bem legal para trazer para vocês também. Ela tem essa característica dessa folha assim muito ramificada. Então anote, isso é funcho. Agora, erva doce, que é a Pimpinella anisum, que muita gente confunde e que até esses tempos atrás eu chamava essa sementinha aqui de erva doce, não é? A erva doce, olha só o desenho dela. Vocês conseguem perceber as diferenças? Então aqui a gente vai ter, olha só que interessante, ao invés de ser a florzinha amarela, a erva doce vai ter a florzinha branca. Então ela tem uma característica parecida, é muito parecida, só que tem a florzinha branca e algumas folhas são maiorzinhas. Então ao contrário do funcho, que ele tem todas as folhas ramificadas, muito fininhas, não tem nenhuma mais grossinha, né?
né? Mais abertinha. A erva doce tem. Olha só, eu trouxe aqui os dois pra gente comparar. Então, uma florzinha amarela, funcho. Florzinha branca, erva doce. A erva doce não tem aquele bulbo. O funcho tem aquele bulbo branco embaixo. O funcho tem. E aí as folhas. Uma é com as folhas bem fininhas e a outra com as folhas, algumas delas um pouquinho maiorzinhas.